Está entrando no ar o programa Fest Gospel, o encontro da galera de Deus, no comando, Pastor Marlon Jefferson. Graça e paz, povo de Deus, aqui é o pastor Marlon Jefferson, do Fest Gospel. É um bom filho, a casa retorna. É isso aí, programaço Fest Gospel aqui na TV Metropolitana com vocês, sempre com convidados especiais. E hoje com a gente, Gabriel Silva. Boa tarde, Gabriel Paz. Boa tarde, gente. Paz do Senhor. É um prazer poder estar aqui, né? Fazendo parte desse podcast, né? Obrigado, Pastor Marlon, por esse convite. Creio que vai ser um bate-papo muito abençoado e edificante para as nossas vidas. Eu creio, isso aí, né? Voltando, né? Tivemos um tempo, né? Uma pausa aí para reformulação, o estúdio também, né? Voltando aí, ó, show de bola, o estúdio tá lindo, irmão, o estúdio tá lindo. E você, né, já quero te convidar para estar com a gente aí alguns minutos. A gente está aqui entrevistando o Gabriel Silva, um jovem pregador, né? E eu já queria que ele já estivesse se apresentando, né? O pessoal tá te conhecendo. Quem é o Gabriel? Bom, vamos lá. Eu me chamo Gabriel Silva, né? Tenho 24 anos. Como o pastor Marlon já disse, eu sou um jovem pregador, né? Eu sou alguém que vim de um lugar simples, né? E vivo hoje coisas extraordinárias em Deus. Tenho essa honra, o privilégio de pregar. Comecei a pregar com 12 anos de idade, né? Deus me deu essa chamada na minha vida. É bastante árdua, difícil, mas de uma coisa eu tenho certeza, né? Deus, ele nos sustenta, né? Deus, ele é Deus que provê. Deus, ele é o Deus que, através das nossas vidas, ele faz coisas extraordinárias, né? Cada dia eu recebo mensagens, testemunho de pessoas que é curada, é liberta, salva. E o mais importante é ver o que Deus faz, né? Através da nossa vida. Forte. Gabriel, eu queria, né, tá te perguntando, eu creio que deve ser uma dúvida de muito jovem hoje, muitas pessoas que estão acompanhando, que acompanham o nosso trabalho. Como que era hoje, né, ser um pregador, né, no século que nós estamos vivendo, nessa era que nós estamos vivendo, né? E como é que era hoje para ter uma vida, né, santa, para ter hoje compromisso, responsabilidade, sendo tão jovem, né, e já com esse chamado? Então, pastor Marlon, é bastante difícil porque a gente já tem que abrir mão de muitas coisas, né? Coisas que para nós são, na verdade, para nossa carne é bem favorável. Então, assim, é bastante difícil porque a gente tem que abrir mão, né? Além da gente ter que abrir mão de muita coisa, a gente é referência para muitas pessoas, e pelo fato da gente ser referência para alguém, a gente precisa, né, manter essa referência, precisa inspirar pessoas, né? Eu aprendi uma coisa no meio da minha caminhada e com as pessoas mais velhas, que eu aprendi que independente da situação que a gente esteja vivendo, ou independente do lugar, a gente não pode perder a nossa essência, né? A gente não pode deixar ser mudado. Eu aprendi que a nossa influência que tem que influenciar o ambiente, não o ambiente nos influenciar. Então, assim, ser um jovem pregador hoje é muito difícil, né? Você levar uma vida de santificação, né? Você ter que orar, jejuar, ler a Bíblia, que é o fundamental para um jovem pregador. E eu dou um conselho aqui, né? Talvez algum jovem pregador, né, possa estar nos vendo, nos ouvindo aí, de casa, na rua, no trabalho. É que, assim, é muito gratificante, sabe? Como eu disse aqui no início, além de ser gratificante, é difícil. Mas Jesus disse em sua palavra, né? Para a gente não temer, né? Porque da mesma forma que Não ele falou que venceu o seria mundo, fácil, né? não falou que seria fácil. né? Na verdade, é um processo, né? Tem uma mensagem que eu prego muito, né? Eu queria compartilhar isso aqui com alguém sobre Noé. A Bíblia diz que Deus vai dar um projeto para Noé, o projeto da arca. A Bíblia diz que Noé vai passar em torno de 100 a 120 anos construindo a arca. O dilúvio vai durar cerca de 40 a 50 dias. A gente vai reparar que Noé ele passa mais tempo construindo a arca do que dentro dela. Desfrutando da própria arca. É como se Noé passasse mais tempo na luta do que na vitória. Só que Deus queria dar uma lição para Noé. A lição que Deus queria dar para Noé é o seguinte: é que a estrutura do projeto deveria ser maior do que o resultado. Meu Deus. Porque quando a nossa estrutura ela é maior do que os nossos resultados,
Independente do resultado ruim, ele não nos para. Então, às vezes, alguém está dentro de um processo e às vezes está demorando para que seu propósito seja cumprido. Só que não é uma demora, é Deus dando estrutura dentro desse processo para que, eventualmente, se algum resultado for negativo, ela permaneça de pé. Porque quem tem uma estrutura forte, independente do resultado, permanece de pé. É forte. Gabriel, e eu ia falar com você. Você falou que começou a pregar com 12 anos de idade. Né? Isso. Então já veio de berço. A família já era evangélica ou não? Como é que foi? Sim, eu tive o privilégio de nascer em berço evangélico, né? Minha avó, que me criou juntamente com a minha tia, quando eu nasci, elas eram da igreja, então assim, eu nasci dentro do berço evangélico, eu tive esse privilégio, né, de nascer no berço evangélico, aquela coisa toda, e com 12 anos eu comecei a gostar, admirar. Eu lembro que na época eu assistia muito, né, os Gideões, né? Quem nunca assistiu, ficava admirado ali ver o pastor Marco Feliciano, dentre outros pregadores, e dali eu comecei a gostar e descobri meu chamado, minha vocação, né? Mas assim, já foi naquela assim, não, eu vou ser um grande pregador ou não? Já teve aquela assim, não, vou ser um baterista, vou ser um levita, ou já Assim, determinou, não, vou ser um pregador e já foi determinado por aquilo? assim, na verdade, eu não vou dizer que foi determinante. Eu tinha um sonho, né? Pelo fato de admirar, me fez eu criar um sonho por ser um grande pregador. Mas o pensamento eu preciso ser de alguma forma útil para o reino. Não importa em que função seja, mas eu precisava ser Tem que estar útil, dentro. né? Mas assim, o sonho, né, aconteceu desde a partir dos meus 12 anos, na verdade, e dali Deus foi abrindo caminhos, portas, e hoje eu tô aí, E né? como é que foi? Vamos lá, 12 para 24 são quantos anos aí? 10 anos? 10 anos. 10 anos. E como é que foi esses 10 anos, Gabriel? De altos e baixos? Algum momento já pensou em parar, em desistir? Qual foi o momento assim mais forte para você, assim, de repente até em pensar em desistir, de parar? Teve esse momento? Sim, sim. Então, teve esse momento quando eu sofri um abandono da parte dos meus pais, né? Foi dentro também desse período de 11 para 12 anos, foi quando eu também descobri meu chamado, mas ao mesmo tempo veio essa grande frustração na minha vida, né? E dentro desse exato momento eu comecei também a vir muitos questionamentos, sabe? Veio a vontade de parar, desistir. Eu quase entrei em depressão, só que foi um momento muito crucial da minha vida. Porque assim, ao mesmo tempo que para mim eu sofri esse abandono, ao mesmo tempo Deus colocava pessoas incríveis do meu lado para me ajudar, né? Ao mesmo tempo vem aquele momento de parar, de desistir, de achar que era só mais um sonho, era só mais alguma coisa, porque estava em ascensão, né? Todo mundo queria ser. Então, naquele momento eu achava que era só mais um plano, só mais um sonho, né? Então vem aquele momento de parar, de desanimar, de desistir. E ao mesmo tempo Deus me fazia entender que dentro do processo, às vezes Deus vai nos esconder, sabe? Às vezes Deus vai nos fazer perder, e Deus me deu uma frase que até hoje eu carrego para a minha vida, e talvez seja a realidade de alguém, que o tamanho da nossa perda vai ser o tamanho do nível da nossa força, sabe? Às vezes, na verdade, ninguém gosta de perder, né? Vamos ser francos, ninguém gosta de perder, mas Deus me fez entender que o tamanho da minha perda foi o tamanho da minha força. Então eu via que dentro daquela perda, dentro daquele desânimo, Deus tinha um propósito para minha vida. Ao mesmo tempo, Ele estava mostrando para mim o quanto forte eu era. E às vezes a gente precisa entender que, às vezes, dentro das nossas dores, dentro das nossas perdas, Deus quer mostrar para a gente o tamanho da nossa força, né? Eu peguei um ditado para mim que é muito forte, né? Esse ditado ele diz assim para mim: em momentos mais difíceis, né, é que Deus forma homens e mulheres mais fortes. É. Porque é no momento mais difícil que vem a vontade de parar, vem a vontade de retroceder, vem a vontade, né, de desistir. E é nesse momento que você está mais frágil, né, um momento mais de fragilidade, é que você, né, renasce aquele leão que tem dentro da gente, né, e começa a rugir, e a gente se levanta, né, e vai buscar aquilo que o Senhor tem para a nossa vida, para o nosso chamado, para a nossa casa. Eu passei por momentos assim também, né,
mas esse tempo de ministério, o tempo que a gente está, né? O ministério é um tempo de aprendizado, né? É, Eu creio que esse tempo também foi um tempo de aprendizado, né? Um sim, tempo de amadurecimento, com né? certeza, Eu muito, crendo, muito. Até hoje é, né? até hoje, entendo também que até hoje as suas pregações, o que você passou lá hoje agregou, né? Sim, Para suas pregações hoje, porque você vive hoje e hoje você pode passar aquilo que um dia você já viveu. sim. É a verdade que a nossa maior pregação não é nossas palavras, são nossas atitudes. Eu aprendi que a maior palavra de um pregador é a sua vida. É a sua vida. Seu Porque o próprio dia, testemunho, né? sim, porque o dia que as palavras deles não alcançarem alguém, o testemunho falará mais O testemunho alto. falar mais alto. O testemunho falará por si só, Isso. né? O seu próprio testemunho falará por si só. E como é que foi, Gabriel, essa fase e você falar assim, não, daqui já passou, agora eu tenho algo novo para minha vida, agora eu tenho um chamado, eu tenho uma promessa. E como é que foi? Foi difícil. Na verdade, eu costumo dizer que você recomeçar algo é mais difícil do que você começar. Porque, por exemplo, quando a gente começa algo do zero, você tá com aquela expectativa a mil, né? O senhor sabe o tanto melhor do que eu, que é mais experiente do que eu, assim, quando, né? Eu acredito que quando o senhor começou no início desse projeto, assim, do podcast, foi uma grande emoção, porque era um início. Verdade. Você não tinha aquela experiência da frustração. Agora, quando você recomeça, você fica meio balanceado porque você acredita que pode dar certo, mas você já teve a experiência daquilo que deu errado um dia. Então, é mais difícil você recomeçar do que você começar. Porque acreditar algo do zero, a sua expectativa faz você ir Eu adiante. acho também que você pega mais força em você Também, acreditar. sim, Mesmo que ninguém acredite, mas se você acreditar nos teus sonhos, você acreditar nas promessas que o Senhor tem para você, te dá mais uma força, sim, né? claro. Porque um dia eu também, né, quando comecei o projeto, né, há mais de 10 anos atrás, teve pessoas que quando eu ia nas igrejas, né, apresentar o meu projeto que eu tinha pessoas que faziam sair de lá chorando, né? Sim, Isso não é de Deus não, rapaz. Ih, desiste disso. Deus não está nesse negócio, não. Então, aquelas palavras e aquele momento que eu passei só me fizeram ter mais força para hoje eu estar onde eu estou. sim. De fato, você falou uma coisa muito interessante. Tudo depende, na verdade, com as pessoas que a gente anda, né? Esses dias eu li a frase em um livro que dizia o seguinte: na verdade, a psicologia diz que as 5 pessoas que nós mais andamos, elas serão reflexo do nosso caráter, Mais influenciadores, né? né? Na verdade, há um ditado popular, o mundo é fora, que me diga com quem tu andas, que eu direi com quem tu és. Na verdade, às vezes tudo depende das nossas amizades. Eu aprendi que a amizade ela tem um poder muito grande, tanto de levantar alguém, como fazer a pessoa colocar para baixo. Às vezes, nós deixamos de viver coisas grandes na nossa vida porque às vezes caminhamos com pessoas erradas, fazemos alianças erradas. E às vezes, pelo fato de nós formarmos alianças erradas, isso acaba nos prejudicando. Por exemplo, há uma história da Bíblia que eu me identifico muito, que é a história de Ana. A Bíblia diz que Ana ela era estéril, né? Era uma mulher que não poderia gerar filhos. A Bíblia diz que dentro da casa dela vai haver uma outra mulher chamada Penina. A Bíblia diz que Penina ela vai gerar e ter filhos e vai afrontar Ana, né? Então você vai ver que ali é um convívio de 2 pessoas. E é algo que vai se tornar tão desequilibrado porque Penina vai pegar aquilo que ela tem para confrontar Ana. Só que Ana é uma pessoa muito equilibrada e a Bíblia diz que Ana ela subia de ano em ano para poder sacrificar e adorar o Senhor. E a Bíblia diz que o seu marido, Eucana, vai dar uma porção dobrada a ela. Mesmo ela não gerando, olha isso que interessante, ela não gerava. Só que a Bíblia diz que Eucana dava a porção dobrada a ela porque Eucana amava Ana. E esse sentimento de amar aqui é acreditar em alguém mesmo que essa pessoa não chegou a lugar nenhum. Forte. E o que a gente precisa é de amizades assim, que Alguém que acreditem, acredite em você. alguém que acredite em nós quando ninguém resolveu acreditar. E isso é algo que vai mudar tanto a vida de Ana, porque quando vai chegar o tempo de Deus honrar Ana, a Bíblia diz que
Ana sobe ao templo, sacrifica, faz um voto ao Senhor, volta para casa e vai gerar Samuel. E a Bíblia diz que quando Ana ela sobe e desce, e o milagre está nesse inteirinho dela subir e descer. Ela caminha para adorar, volta para casa, só que o processo acontece no caminho, mas o propósito acontece dentro de casa, porque quem caminha pelo processo tem o seu propósito gerado. É verdade, né? E quem acredita, né, no seu processo, quem acredita em você, né, não faz você gerar qualquer coisa. Exatamente, exatamente. Né? É muito Não forte. faz você gerar qualquer coisa. Sim, Então, sim. assim, é muito forte. Gabriel, outra coisa que eu queria, assim, te perguntar e estava curioso, como que é a aceitação hoje nas igrejas, sendo um jovem pregador? Uma boa pergunta. Vamos lá. Na verdade, assim, é um pouco meio complicado falar isso. Por quê? Veja bem. Na verdade, tem muita gente que, assim, pelo fato de ser um jovem pregador, tem gente que fica com o pé um pouco atrás, sabe? Assim, eu digo muito isso porque a gente criou muito um padrão de, assim, quem é pregador, geralmente são pessoas que têm idade um pouco mais avançada, né? A gente costuma dizer que são os anciões, né? Então, quando você vê um jovem pregador, algumas pessoas não aceitam muito essa ideia, né? Há uma certa resistência. Mas, assim, pelos lugares aonde Deus tem me levado, assim, graças a Deus eu tenho tido uma aceitação muito. Porque, na verdade, se a gente for parar para observar, os maiores cantores, né, das nossas gerações, pregadores, líderes de eventos são jovens. Então, assim, o caminho ele foi aberto para aceitação, né? Então, assim, aquela resistência que tinha exatamente uns 15 anos atrás, hoje já não tem tanta, Não tá melhor, né? né? Hoje a aceitação é bem maior do que antigamente. Então, assim, hoje em dia é mais maleável, né? É mais aceitável você ver jovens pregadores, né? Hoje em dia a gente vê muitos jovens pastor. Por exemplo, sou um jovem pastor, São jovens né? de 40 anos. É um jovem pastor. Então, assim, hoje em dia Ah, a gente vê muitos jovens, e assim, né? já aconteceu alguma ocasião assim de chegar naquela desconfiança, caramba, o rapaz é novo e tal, e chegar na hora, Já, ficarem já. deslumbrados e o céu Então, descer? ontem mesmo eu preguei numa igreja de uma pastora amiga minha. Eu já prego na igreja dela já tem uns 3 anos, né? Aí, quando eu fui lá pregar a primeira vez, na verdade, eu nem fui para pregar. Na verdade, um amigo meu faltou e acabou me indicando, né? Eu cheguei na igreja, né? E foi muito engraçada a cena. Que eu sou baixo, né? Novinho, né? E eu aparentava ser mais novo ainda. Eu cheguei na portaria da igreja, né? E nem sabia que eu era o pregador, né? Aí me chegaram assim, né? Me recepcionaram como visitante. Eu fui lá, dei meu nome e tal. Aí eu sentei lá na parte de trás da igreja, né? Nos fundos. E vai, vem. Então todo mundo esperando o pregador chegar e eu tava lá, né? Aí, daqui a pouco a pastora foi me reconheceu, não, me chamou para sentar no altar e ficou todo mundo assim, me olhando assim, com aquela cara. Rapaz, um jovem assim, primeira vez, nunca ninguém tinha me visto lá. Mas assim, eu confesso que eu fiquei um pouco nervoso, né? Eu falei, rapaz, olha, que a gente fica com aquela apreensão, né? Porque na verdade o povo cria aquela expectativa em cima do pregador. Aí chegou a hora de pregar, e quando eu também preguei, acabou o culto, mas O rapaz, céu desceu você e. prega muito aquele amor, que aí já tô aí 3 anos já Poxa, que pregando, legal, né? né? Já aconteceu alguma assim, uma situação assim que te ficou constrangido, alguma situação assim hilária desse tempo de pregador, esse tempo de altar? Aconteceu alguma Ah, situação? já aconteceu, já aconteceu. É, ano passado eu fui pregar numa igreja, né? E o altar era de subir escada, né? Aí um irmão, um obreiro tinha me chamado para falar comigo, eu virei de costa para falar com ele, né? Só que eu fui andando, esqueci que tinha degrau. Rapaz, tropecei. Meu A Deus do minha céu. sorte que tava a luz da igreja estava apagada, estava no meio do louvor e quase ninguém viu. Aí quando levantou, já levantou Mas, dando mas já lugar. levantei dando glória, falei que tava marchando e no final deu tudo certo. E ninguém percebeu. Ninguém viu, só o pastor ali falou. Aí a gente foi pra recepção ali, rapaz, hein? Eu vi aquele tombo, hein? Distraiu. Falei, mas então fica quieto, ninguém viu. Eu também já aconteceu as certas coisas comigo. Agora mesmo há pouco tempo, nessa minha correria, eu fui pro culto e nem me arrumei direito, cara, né? Já botei qualquer roupa,
botei uma calça, falei, vambora, que eu tenho que ir pro culto. E fui pro culto. E quando eu cheguei no culto, o pregador mesmo que foi convidado meu, o cara foi, né? Parecia que o cara que era o pregador da igreja e eu que era o visitante. Ó, eu tenho um amigo meu, foi a situação, eu tava rindo muito com ele esses dias. Ele tem o costume de usar muito boné, né? E pelo fato dele usar boné, ele acostuma, ele nem sente. Aí ele falou que botou terno, gravata e foi pra igreja. Esqueci E o boné tava. E ninguém da igreja falou nada. Porque assim, o pessoal achou que quando ele já entrasse, né, ele iria tirar o boné. Ele chegou na igreja, sentou no altar e ninguém falou nada com ele. Ele também, acostumado. Ele falou que quando ele foi pregar, já tava com o microfone na mão, foi saudar a igreja. Quando ele meteu a mão na cabeça, o boné tava. Aí Ele, ninguém viu que eu rapaz. tava com boné. Ele, meus irmãos, receba a paz. Quando meteu a mão, ele, gente, me perdoe. A igreja riu, mas entendeu, mas foi Aí engraçado. esse dia, quando eu cheguei, né, aí o pregador tava lá, eu falei, irmão, paz, tal, e quando o culto fluiu, né, e Deus me usando no culto, aí Deus começou a me usar em revelação, começou a me usar na palavra, começou a me usar na libertação. Aí ele parou, olhou assim pra minha cara, assim, de cima e embaixo, falou, eu não tava te dando nada, hein, pastor? Eu não tava dando nada pelo senhor, pastor. Eu falei, irmão, essa roupa é assim mesmo, mas o que faz não é a roupa, né? O que faz, né, o nosso caráter, a nossa vida com Deus, né? E assim, como eu já entrei, né, a gente já entramos nessa área, tem muitas igrejas, né, tradicionais, hoje eu respeito todos os ministérios, né? Não critico nenhum ministério, cada um tem sua visão, cada um tem, né, os seus costumes, mas já fui muito recriminado, né? Por vestimenta, por roupa, né? Às vezes tem pregador que me liga, pastor, tem que ir de terno e gravata. Sim, claro. Eu falei, não, venha à vontade, vem do jeito que o Espírito Santo te conduzir para você vir. Né? Eu creio que quando nós olharmos no espelho e sentirmos bem, Sim, né? Então tá no padrão que o Senhor quer que você vá. sim. Não tem um padrão, né? Um padrão fechado. Não, você tem que vir de terno e gravata, você tem que vir de blazer, você tem que vir de... Não, eu acho que você tem que se olhar no espelho. Examine-se a si mesmo. Você se examinou, está com a roupa adequada, uma roupa que não vai chamar atenção, uma roupa que não vai ser chamativa. Você está muito, né, Sim, claro. propício a Deus falar, as coisas acontecer. Então, assim, e essa parte, como é que você trata, como é que você vê essa parte hoje de doutrina das igrejas, tem tantas doutrinas de igreja, né? Eu conheço igrejas hoje, né, que não assiste televisão, que não come camarão, que não bebe Coca-Cola. Então, assim, não é a gente criticando, é a gente vendo por um outro lado, tendo uma outra visão. Sim, claro, entendi. Assim, né, na verdade isso é mais costume, né? Porque uma coisa é a doutrina bíblica, né? Que literalmente está dentro da Bíblia e é proibido explicitamente pela própria Bíblia. Outra coisa já é mais o costume, e algumas dessas coisas são costume assim. Para mim, eu sou bem tranquilo porque, assim, a maior parte da minha vida eu fui da Assembleia de Deus, né? A Assembleia de Deus, ela é conhecida como um padrão, né? Terno, gravata, né? Então, assim, eu já cresci dentro desse padrão. Mas, assim, eu sou bem maleável porque eu já tenho esse costume, na verdade, de quando eu vou pregar numa igreja, e principalmente quando é a primeira vez, eu sempre procuro saber, né? Aonde a igreja, o ministério, né? A situação toda. E quem sempre entra em contato comigo, eu sempre pergunto como é a questão da vestimenta, né? A pessoa me explica, ó, aqui é assim, desse jeito. Então, eu sigo o costume da igreja, mas é bem tranquilo assim, porque na verdade o pregador ele tem que ser adaptável, né? Verdade. Ele tem que se adaptar Cada ao igreja tem seu ambiente. costume, né? Cada igreja tem seu padrão. Eu não critico nenhum ministério, nenhuma igreja. Eu acho que se você está se sentindo bem, né? Você está tendo comunhão com Deus onde você está na sua igreja, fique aí, né? Seja edificado aí, né? Seja abençoado aí e se for ordem de Deus, você sentir Deus, aí sim você procura um outro ministério, procura uma outra igreja. Mas enquanto você estiver sentindo Deus na sua igreja, enquanto você estiver tendo comunhão na sua igreja, fique aí, né? Para a gente encerrar aqui o bate-papo, a gente dar as nossas considerações finais, como é que você vê aí essas polêmicas agora? Rapidinho, para a gente encerrar aqui o nosso quadro, como é que você vê essas polêmicas agora aí, tanta polêmica que está surgindo, né? Agora surgiu mais um de um grande pastor,
aí, né, teve uma fala infeliz e hoje, né, de repente, vai aí responder por processo, outras coisas. Como é que você vê isso aí? Hoje é o fim dos tempos, perseguição está aumentando, falta de sabedoria de muitos crentes. Como é que é, Gabriel? Rapaz, é um assunto bem polêmico mesmo, né? Mas vamos lá, assim, o que eu penso é, eu acho que toda crítica que ela seja construtiva, ela é válida, né? Só que quando ela passa, né, ela excede isso, já não é mais crítica, né? Aí se torna, cria-se essa polêmica toda. Na verdade, o que acontece da polêmica, né? Algumas pessoas se aproveitam disso, né, para ganhar fama, curtidas, seguidores, porque tem Polêmica muito gera isso. isso, né? Gera isso, na verdade, né? E tem gente que já vai nesse intuito. A verdade é esta, né? Porque tem gente que não consegue crescer por si só, então precisa difamar alguém para tentar crescer. Mas na verdade não é crescimento, isso é um inchaço, né? Inchaço é diferente de crescimento. Mas vamos lá, rapidinho para a gente finalizar aqui. O que acontece, o que eu acho é o seguinte, é que tem muita gente que tem um posicionamento bom, só que acaba se posicionando de forma errada. E com isso gera muita polêmica. E no nosso mundo gospel evangélico, isso ganha muita mídia, muita exclusividade. Pela falta de gente que tem um posicionamento bom, mas acaba se expressando, se falando de forma errada, né? E eu aprendi que às vezes um bom sábio é aquele que mais ouve do que fala, Eita! né? Aí é forte. A gente vai voltar a esse assunto, né? Antes de começar aqui, a gente vai ficar 3 horas de programa aí. Direto. É muito bom a gente falar as coisas de Deus, é muito bom a gente, né, ter esse bate-papo. Irmão, pra gente encerrar, né, eu já quero te convidar para você no meu Instagram, Marlon IPTM, né, conhecer um pouco do nosso ministério. Nós temos o ministério ali na Avenida dos Italianos, 1338, uma célula do nosso Ministério da IPTM, o pastor-presidente Leonardo Salles. Também estamos na IPTM de São Cristóvão, tá bom? IPTM de São Cristóvão e também nossas demais filiais da IPTM de Madureira, tem IPTM de Nova Iguaçu, tem IPTM de Mesquita, várias IPTM, e eu creio que uma delas Deus vai falar com você. Procure uma IPTM próxima da sua casa e venha ser abençoado junto com o nosso ministério. Você, Gabriel, qual é o ministério? Da onde que você está congregando? Então, eu congrego ali em Jardim Primavera, na igreja Crescer, presidida pelo pastor Renan Chaves. Glória a Deus. Já dá suas considerações finais para a gente estar encerrando. Bom, eu quero desde já agradecer a Deus por essa oportunidade, né? Agradecer também a você por esse momento aqui, né? Um bate-papo, descontração. E também acredito que as palavras que nós liberamos aqui foram Amém. bem edificantes, né? Você que puder me seguir lá no Instagram, tá bom? @Gabriel Silva Oficial, lá eu sempre estou postando vídeo, palavra de Deus para sua vida, para sua casa, tá bom? Lá também tem o nosso número lá para contato, você que quiser entrar em contato conosco, vai ser um prazer estar aí na sua igreja. E passando aqui para dizer para você que não desista, permaneça, porque Deus quer fazer algo extraordinário através da sua vida. É isso aí. Obrigado, Gabriel. Quero te agradecer já, né, por esse bate-papo, por essa oportunidade. Vem mais vezes. Com certeza. Né? Está já convidado. E você também aí na sua casa, que ficou ligadinho com a gente. Obrigado, tá? Semana que vem estamos juntos de novo. Toda terça-feira aqui na TV Metropolitana, canal 2 da Claro TV. E também aí ligadinho no nosso Instagram, também nas nossas redes sociais. Muito obrigado por você estar conosco. Fique com Deus. Um beijo. Aguardo você. Valeu! Você acabou de assistir o programa Fast Gospel, o encontro da galera de Deus. Nos siga em nossa rede social, @MarlonIPTM.